Olá, pessoal. Só mais um minutinho, já vamos dar início, tá? Mais um minutinho só, por favor. Pessoal, vamos dar início? Então, esperamos um pouquinho, acho que deve ter mais alguém entrando agora nesse momento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o caminho. Tem mais alguém para entrar? Tá, então vamos dar início. Bom, gente, boa tarde. Como o pessoal já deve me conhecer, meu nome é Fernando Gaona, sou diretor comercial da Mapa Plus, Território Nacional. Hoje nós quisemos fazer uma apresentação diferente para vocês. Na verdade, seria como se fosse um presente, esse é o nosso foco, tá? Hoje nós temos a presença do professor Alexandre Bortoleto, tá? Que vai realmente falar um pouquinho de motivação, de emoções para vocês. Esse é o foco principal. Só vou passar rapidinho, então, um pouquinho sobre a Mapa Plus, que é a empresa em parceria com a Personal que está presenteando vocês com essa live. Vamos lá, então? Vou passar um vídeo institucional sobre a Mapa Plus. Um minutinho, que travou meu computador. Um minutinho só. Não sei o que aconteceu, gente. Um minuto, por favor. Um minutinho só. Alexandre, você está vendo minha tela? Tá, ok. Sim, estou vendo a sua tela, tá ok. Tá. Não sei, acho que foi meu computador agora que travou. Vou interromper isso aí e entrar novamente. Um minutinho só, por favor, gente. Vamos ver se vai dar certo agora. Muito bem. Vamos lá. Juntos somamos. Na Mapa Plus estamos há mais de 15 anos somando. Somando destinos, somando amigos, somando experiências, somando pessoas que se entusiasmam em percorrer o mundo conosco. Todos os anos nos esforçamos para melhorar ainda mais nossos compromissos com a qualidade, com nossos clientes e amigos de viagem. Este ano temos ainda mais um futuro cheio de possibilidades. Mais serviços, mais qualidade nos ônibus, mais destinos, mais possibilidades com o pacote Plus, mais tecnologia para tornar a viagem fácil e segura. Juntos, chegamos mais longe. Juntos somos melhores, porque juntos somamos. Mapa Plus. Bom, e também em parceria com o canal nosso de distribuição, né, de mídia, né, onde nós divulgamos nossas promoções, onde nós temos uma parceria muito grande que é a Turismo e Eventos. Vou passar um vídeo deles também. Eu peço a todos também de seguirem a Turismo e Eventos, estar acompanhando as notícias do turismo, do mercado. É muito importante a gente estar sempre atualizado com as informações, principalmente no momento como esse, né, que nós estamos vivendo, onde a gente tem que estar sempre atualizado. Então, Turismo e Eventos... Juntos somamos. Um minutinho. Agora sim. Isso aí, Turismo Evento é o nosso canal hoje de divulgação ao trade turístico, é onde a gente está sempre passando as novidades, promoções, informações para o agente de viagem, tá certo? Então, gostaria que vocês seguissem esse portal e tá sempre acompanhando e sempre atualizado.
Bom, logo no início do ano, nós fizemos um exemplar maravilhoso, bonito para vocês, onde esse material ainda se encontra na distribuição, não deu tempo de distribuir para todo mundo, porém, hoje ele está fácil, existe está de fácil acesso, que é no nosso site, no www.mapaplus.com/pt, tá? Então, vocês podem abaixar o nosso catálogo com toda a programação do nosso caderno, tanto na parte de Mapa Mundi, como na parte da Mapa Plus. Como vocês sabem, nós dividimos o caderno em 2 etapas, uma parte de Europa e Oriente e a outra parte de Ásia, África, América e Oceania, onde que nós chamamos de grandes viagens, né? São um destino mais exótico. Então, vocês podem abaixar e ter o catálogo digital. Porém, em breve, se tudo normalizar, quando normalizar, a Personal, que é nosso parceiro nesse momento, ela vai estar fazendo a distribuição. Acredito que muitos de vocês já tenham esse material em mãos, mas logo, logo, em breve, vocês vão ter esse material físico também, tá joia? Mas já podem abaixar esse material. Aproveitando, devido a toda a situação de mercado, eu sei que essa situação, muitos cancelaram, remarcaram viagens, né? Nós, da Mapa Plus, criamos viajar em 2020 e 2021 com preço de 2020, ou seja, fizemos uma pré-venda, né? Então, todo mundo que tinha viagem marcada ou que pretendia viajar esse ano, que foi cancelado devido à pandemia, nós congelamos os preços da temporada 2020 para poder embarcar em 2021 e 2028. Ou seja, então você tem um caderno digitalizado com toda a programação, seguindo sempre o dia da semana que consta no caderno. Essa é a nossa regra. Lógico que a equipe da Personal vai estar orientando de maneira correta como fazer a reserva e assim por diante, mas só para vocês já terem uma noção, tá legal? E a outra novidade é para quem já quiser antecipar as reservas com a pré-venda, nós temos também em agosto sem gastos, tá? Reservas efetuadas no mês de agosto, cancelando até 8 dias antes da antecedência, nós não cobramos, não existe nenhum custo operacional para esse cancelamento. Então, pode fazer a reserva sem nenhum risco de ter gasto na reserva, onde você já pode estar trabalhando e divulgando alguns destinos da Mapa Plus. Tá legal? E também, todas as empresas de turismo, ela está seguindo alguns protocolos, né? A Mapa Plus também, como se trata de uma empresa de transporte rodoviário, tivemos que seguir algumas normas de protocolo. Então, as medidas preventivas que estamos aplicando, eu vou passar para vocês agora. Vamos lá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, essas informações. Só reforçando, estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento, tanto eu como a equipe da Personal. O meu contato, caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato através do meu WhatsApp, 19 997017899, é meu WhatsApp de trabalho, tá certo? Ou direto com a equipe da Personal, tá? No finalzinho, só vou passar um recado, né? Porque eu penso da seguinte maneira, que hoje é um dia a mais, né? Que nós estamos vivendo essa pandemia, porém, também penso que é um dia a menos para a saída dele. Então, essa é a minha visão hoje. E eu gostaria de chamar o nosso professor Alexandre Bortoleto, que é o responsável por esse dia, por essa live, onde vai passar algumas dicas, algumas novidades para vocês também, que eu acho muito interessante a gente estar acompanhando, tá joia? Alexandre, boa tarde, meu amigo. Olá, boa tarde, obrigado a todos pela presença. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho Eu vou tirar meu som aqui na imagem, Alexandre, eu vou estar acompanhando o chat aqui. Pessoal, qualquer pergunta que vocês tiverem,
vai fazendo. Eu estou selecionando aqui para o professor Alexandre, vou estar interrompendo ele e já a gente fazendo esse diálogo aí com vocês, tá joia? Então, deixa eu sair aqui. Boa sorte aí. Sucesso, Alexandre. Para nós, obrigado. Então, gente, fica assim, ó, fica aberto para perguntas, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, o Fernando vai fazer essa intermediação. Mas, acima de tudo, eu sou o quê? Eu sou o Alexandre Bortoleto, eu sou psicólogo clínico. Eu trabalho com 3 tipos de pessoas, tá? Que são os psicóticos, os neuróticos e os perversos. Vocês vão falar, bom, quem eu sou, né? Bom, a gente ainda não sabe, mas eu estou acostumado a falar com gente todo dia. E o convite aí do pessoal, Fernando e equipe, foi falar um pouquinho das emoções, dos sentimentos, falar um pouquinho de tudo isso que nós passamos e principalmente no momento que estamos vivendo, que parece que não está sendo um momento tão fácil, né? Então, o que a gente poderia fazer para conseguir lidar melhor com esta situação? Então, o que eu poderia começar falando para vocês é simplesmente assim. O mundo em que nós vivemos, ele, na verdade, ele não é o que nós entendemos que ele é. Então, começou confuso, né? Nós recebemos as informações do mundo através dos nossos sentidos. Nós recebemos as informações através da nossa visão, da nossa audição, do tato, do paladar, do olfato. Então, através disso é que as informações entram em nós. Depois que as informações entraram, elas são processadas na nossa cabeça e passam por filtros que nós chamamos de crenças. É aquilo que nós acreditamos, que nós valorizamos. E, como consequência dessa filtragem, nós entregamos ao mundo a nossa comunicação. E a comunicação, ela é feita de 2 maneiras bem interessantes. A primeira é através da fala, como você deve estar me ouvindo. E a segunda é através do próprio comportamento, como nós agimos, como nós interagimos com o mundo. Então, só para resumir, as informações entram, elas são filtradas e elas são devolvidas. Esse é o processo normal de ser humano, né? Normal para todos nós. E o que isso tem a ver com a parte de emoções? E o que isso tem a ver com a parte de que o mundo não é aquilo que nós pensamos que ele é de fato? Olha que interessante. Quando eu olho para uma situação, eu vejo ela entra através dos meus olhos, mas ela vai passar por uma filtragem, que são as minhas crenças. Então perceba que aquilo que está preso na minha cabeça e aquilo que eu acredito e dou valor, vai resultar no meu comportamento. Então ontem, por exemplo, tivemos um evento catastrófico, uma explosão, né, que vocês ficaram sabendo. Bom, algumas pessoas olharam para aquilo e imediatamente interpretaram aquilo como um grande horror, outras nem tanto. Mas o que faz a diferença? O evento em si, ele continua sendo o mesmo, mas as pessoas, de acordo com esta programação mental, elas começam a reagir. Então, um fato que pode ser para uma pessoa altamente relevante, para outra nem tanto assim. Então, a crise que nós estamos passando atualmente, ela é vista atualmente como oportunidade para uns, desespero para outros. Você vai falar, mas nossa, na grande maioria está todo mundo desesperado. Sim, está na sua grande maioria, mas tem gente lucrando com isso. E a gente não pode negar esta parte. Se eu olho para o evento e percebo dessa maneira, e começo a reagir dessa maneira, aí vem aquilo que nós chamamos de sentimento. Então, os meus sentimentos, eles acabam sendo uma consequência de toda essa filtragem que passa na minha cabeça. Então, acompanhe o seguinte raciocínio. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Vou repetir, ó. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, se eu falasse para você, pense na pior experiência da sua vida. De repente, você começa a ter um filme na sua cabeça de um acidente. Esta cena, este filme que você está pensando, começa a trazer para você um sentimento meio de embrulho lá dentro. E daqui a pouco você está chorando. Este choro que você está tendo, que é o seu comportamento, começa a alimentar esse seu pensamento. O seu pensamento começa a criar mais problema ainda. Então, um acidente que foi um fato,
você começa a pensar assim, nossa, poderia ter morrido naquele acidente. E aí você começa a ter mais sentimentos ruins e você começa a chorar mais. E esse choro alimenta o seu pensamento e se torna um ciclo. Então aí nós temos a fórmula da depressão. Quer ficar deprimido? Já entendeu, né? Existe uma estrutura básica. Penso em coisa ruim, sinto coisa ruim e me comporto de maneira ruim. Acabou. Mas a fórmula da felicidade é exatamente a mesma. Se eu começar a pensar em coisa bacana, em coisa boa, imediatamente eu começo a ter uma sensação diferente. Essa sensação diferente me provoca um sorriso. Eu lembrei de uma coisa bacana, de uma festa, começo a ter uma sensação bacana e começo a sorrir. Esse sorriso alimenta o meu pensamento, que alimenta o meu sentimento, que alimenta o meu sorriso, e assim fica cíclico. Ou seja, a fórmula da depressão e a fórmula da felicidade, elas são estruturalmente idênticas. O que muda é o que nós colocamos dentro do pensamento. Então a gente pode falar que o grande vilão não são os fatos, mas são as formas como pensamos. Se vocês começarem a pensar de uma maneira adequada, muito provavelmente você está promovendo sentimentos bons e está promovendo, com certeza, comportamentos bons. Eu, atualmente, vocês não têm ideia de quanto que aumentou os casos de depressão no mundo nas últimas décadas. Vocês não têm ideia o quanto aumentou os casos de TAG. Para quem não é da área, talvez não entenda essa sigla, mas TAG significa transtorno de ansiedade generalizado. Mas o que é isso? TAG aumentou nesse ano, não temos um número para falar a verdade, mas é uma curva muito ascendente. O que é TAG? TAG é aquela sensação de que você está ansioso a todo momento. Então você acorda pela manhã e esse acordar tem pensamentos em você um tanto quanto preocupados. Você falou que, nossa, o que será que eu vou fazer hoje? Daqui a pouco, esse pensamento faz você levar a outro pensamento. Você está escovando os dentes e já está pensando mais em preocupação. Você está trabalhando, mais preocupação. E você passa o dia inteiro alimentando pensamentos preocupantes. Então, a gente pode falar que você tem ansiedade generalizada. A sua ansiedade não é para um foco, é para todas as coisas. E isso aumentou muito nos últimos meses, com certeza devido ao Covid, né? Agora, como que a gente lida com isso? De duas maneiras. A primeira maneira, que é a mais simples e que eu acho que seria a mais adequada, seria a gestão do seu pensamento, a gestão das suas emoções. E isso você pode fazer. A segunda maneira também é muito simples e, sinceramente, até bem barata. Chama psiquiatria. Com todo respeito aos meus colegas psiquiatras. Mas medicar as pessoas é uma forma muito fácil de interromper comportamentos estranhos. A pessoa tem uma ansiedade, eu vou e gero um medicamento para ela. Ela toma um ansiolítico e ela fica zen. Certo. Aí a ansiedade continua, sabe por quê? Porque os eventos do mundo eles continuam e a pessoa não aprendeu a fazer gestão. E ela continua a se preocupar. Aí a dose aumenta. E continua a se preocupar. E a dose aumenta. Chega num ponto que a pessoa entra numa espécie de vício medicamentoso. E para tirar isso é um transtorno, um novo transtorno. Então, sempre a dica é a gestão do seu pensamento. Aí você vai pensar assim, mas, poxa, Alexandre, não é tão fácil, né? Eu estou vendo pessoas aqui do meu convívio morrendo. Não é tão fácil. Eu concordo, não é tão fácil, não é. Mas é possível. É possível de uma maneira que você deseje fazer isso. Então, quando acontece uma coisa ruim, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu olho para essa situação e procuro interpretar ela de uma maneira mais racional. Eu procuro olhar para ela e entender o que me afeta e por que me afeta. Depois que eu faço isso, eu vou ter uma compreensão melhor do fato. E não vou ser vítima daquele fato. E sim controlar o fato, ser mais protagonista dele. Certo? Agora um dado impressionante para vocês. Nem sei se é tão relevante, mas eu acho que o tema daqui da nossa apresentação tem a ver com isso. Como o número de depressão aumentou muito e vai aumentar ainda mais, a gente tem hoje pesquisas acadêmicas, porque eu acabo estando nessa área, né, acabo sendo um pesquisador,
Nós temos pesquisas acadêmicas que mostram com uma grande margem de certeza que quase 100% das pessoas com estado depressivo, elas não têm objetivos, elas não têm metas, elas não conseguem ver o que está ali na frente. Se você acorda pela manhã e não tem o que fazer, você pode até não ter o que fazer, mas se você tiver pelo menos algo a se propor a fazer, já é um objetivo. E as pessoas depressivas, com síndromes depressivas, elas não têm objetivos. Elas têm uma escassez de objetivos. Ou seja, elas acordam pela manhã e simplesmente ficam ali, elas vegetam, elas não sabem o que vai acontecer até a hora do almoço. Na hora do almoço, não sabe o que vai acontecer até o jantar, também não sabe o que vai acontecer até o final do dia. Se você convida essa pessoa para assistir um filme, ela também não sabe muito o que fazer, ela não sabe nem que filme, ela não tem motivação. Aí você se pergunta, para ter objetivos eu preciso de motivação, correto, mas a motivação está dentro da gente. Nós é que queremos ficar motivados, o que está do lado de fora são motivos, e objetivos são motivos. Então, para vocês, que a grande maioria aqui é da área do turismo, a minha mulher também é uma turismóloga, eu sou um turista, adoro viajar. E é o seguinte, eu continuo com os meus planos de viagem, eu continuo com os meus projetos. Por quê? Porque eu tenho certeza, pode ser que eu venha a adiá-los um pouco, mas eu sei da importância de manter na minha cabeça constantemente objetivos, constantemente metas. Assim, eu penso o que eu vou fazer a curto prazo, o que eu vou fazer a médio prazo e a longo prazo. Só fazendo uma diferença desses 3 níveis de objetivos. Depende da área que você atua. Na área da psicologia, curto prazo, nós estamos falando em 1 semana. Médio prazo, nós estamos falando em 3 meses. Longo prazo, nós estamos falando em 6 meses. É assim que a gente vê muito na área da psicologia. E na área da Bolsa de Valores, não sei se vocês sabem, da Bovespa, ali curto prazo é no minuto seguinte. Médio prazo é durante o dia. E longo prazo é até amanhã. Isso depende muito da sua atuação. Mas a importância de você continuar tendo e fazendo objetivos. Agora sim, se vocês tiverem alguma pergunta sobre isso, por favor, façam. Acho que é importante vocês tirarem essas dúvidas, porque nem sempre é possível falar com um psicólogo que não esteja fazendo psicologia, né? Que ele esteja conversando simplesmente. Mas enquanto as perguntas não aparecem, deixa eu só fazer um comentário. Se você pudesse mudar o mundo, você mudaria o mundo de fora ou o mundo que está dentro de você? Pensa nisso. E veja se você tem a capacidade de mudar as coisas fora. Pensou? Então deixa eu comentar. Mudar as coisas do lado de fora, sinceramente, dá muito trabalho. E eu acredito que você possa se frustrar um bocado com isso daí. Não será uma coisa assim tão fácil. Mudar do lado de dentro, que são os seus pensamentos, é uma coisa relativamente simples. E por que não é só simples? Porque você, como eu, somos pessoas condicionadas. A nossa programação mental, os primeiros programadores das nossas crenças, da nossa cabeça, adivinha quem foi? Já sabe, né? Os primeiros programadores mentais foi papai e mamãe. Papai e mamãe, eles colocaram na nossa cabeça uma série de coisas fantásticas, sensacionais. Mas algumas coisas, sinceramente, não valem mais para hoje. Mas mesmo assim, eles programaram lá. Exemplo, leite com manga faz mal. Não é assim? Leite com manga parece que mata algumas pessoas. Eu só não entendi porque tem sorvete de manga que vai leite. Aí uma outra crença que papai e mamãe colocou. Chinelos de cabeça para baixo, a mãe morre. Vocês sabem disso. Essa é uma crença popular, né? Chinelos de cabeça para baixo, a mãe morre. Então, você já se questionou sobre isso? Você já pensou sobre isso? De boa,
chinelos de cabeça para baixo, a mãe não morre. Porque se morresse, fica a dica aí para os casados. Coloca o chinelo da esposa ou do marido de cabeça para baixo que a tua sogra morre. Vocês acham que eu não tentei isso? Mas não funciona, né? Então, são crenças que papai e mamãe colocaram na nossa cabeça. Infelizmente. Mas não termina por aí. As crenças, elas continuaram porque você foi para a escola, porque você teve amigos, a crença continuou porque você continua no Instagram, você continua no Facebook, você continua vendo a vida dos outros, e à medida que isso vai entrando na sua cabeça, vai gravando. Como se fosse um programa de computador, vai gravando. Aí você acha que isso não é nada, mas isso é tudo. Vou te explicar. Olha como é impressionante. Você um dia decide comprar um carro e você sai pela rua. Não, primeiro você não sabia que carro você queria. De repente, você decidiu a marca e o modelo do carro e você saiu pela rua. O que acontece? Depois que você decidiu a marca e o modelo, você vai perceber que esse carro que você quer está passando ali na frente. Aí tem um outro que passa de todas as cores. Às vezes, só tem as cores que você pensou. Você vai falar assim, mas nossa, alguém roubou a minha ideia. Não, ninguém roubou a sua ideia. Os carros que você está pensando, eles já estavam na rua. Na verdade, o que aconteceu foi que você fez uma autoprogramação. Você colocou na sua cabeça aquilo que você queria ver. A partir do momento que você colocou o seu pensamento, o objetivo, aquilo que você quer, os seus olhos começaram a perceber ele na sua frente. Mas você vai falar, mas os carros ontem não estavam na rua, os carros que eu queria não estavam na rua. Negativo. O carro que você quer, ele estava na rua sim, mas a sua programação disse para você, não precisa ver. Na verdade, ele nem existe. Logo, você não viu. A partir do momento que você criou a imagem, criou a representação na sua cabeça, imediatamente você liberou os seus olhos para enxergá-lo do lado de fora. Então a gente pode chegar na seguinte conclusão. A solução para os seus problemas pode estar exatamente na sua frente, mas às vezes você não consegue enxergar, porque você não permite, porque você não colocou a sua cabeça para pensar nessa direção. Não estou falando aqui de pensamentos positivos. Você fala, mas pensamento positivo não é bom? É excelente. Mas existe uma doença, que tem pessoas que só pensam positivo, mas estão se ferrando na vida, não é assim? Pensamento positivo é excelente. Pensamento negativo atrapalha. Mas qual seria o nosso melhor pensamento? Um pensamento adequado, um pensamento produtivo. Como assim? Estourou sua conta no banco, não adianta você dar risada. Estourou sua conta no banco, você está pagando juros, você tem que falar, poxa, estou chateado. Eu não gostaria que acontecesse isso. Isso é um pensamento realista. Você concorda que você não está bem porque estourou a sua conta no banco, correto? Bom, aí o que você vai fazer com isso? Você começa a pensar numa solução. Esta seria a melhor forma de pensamento. Mas as pessoas, infelizmente, a sua grande maioria não pensa assim. Elas assistem o Jornal Nacional, ou o jornal de uma outra TV, da CNN, pode ser, e eu não sei se perceberam, mas todo dia é a mesma coisa. Começa a assistir e na hora que vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, o que acontece com o pensamento? Ele continua formulando aquilo que é notícia que você não quer. Então, o Covid começa a ficar patinando na sua cabeça, cada vez mais, cada vez mais. Você sonha com ele. Bom, e aí, você está chegando numa solução? Você conseguiu fazer a vacina? Não. Você fala, então a gente não deve assistir noticiário? Não é isso que eu estou falando. Você pode assistir o seu noticiário, assim como eu também assisto. Mas a questão é você filtrar o quanto você pensa sobre isso. Não é? Eu gosto da seguinte expressão, me permitam, né? Muitos colegas nutricionistas, nutrólogos, médicos, falam muito sobre você ter uma alimentação saudável. Então, coma ingerir coisas saudáveis. Pare de colesterol, pare de
sabe, gordura, coisas saudáveis. Eu também concordo. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente pensa nisso. Coisas saudáveis, legal. Mas ninguém para pensar em o que você vê se é saudável, o que você escuta se é saudável. Então está na hora de a gente começar a não só comer alimentos saudáveis, está na hora de a gente olhar coisas saudáveis, escutar coisas saudáveis, né? E fazer algumas coisas saudáveis na visão, na audição e totalmente tato, paladar e olfato. Assim, as informações que entram, você consegue processar melhor o seu pensamento, certo? Temos pergunta, tá, Alexandre? Fala aí. Vamos lá. A Suzana Abreu, ela pergunta, nessa pandemia, sabemos que temos que fazer várias coisas, como usar máscara, mas muitas pessoas recusam, mesmo sabendo que correm o risco de contaminação. Qual é a programação mental dessa pessoa? Nossa, ela é muito Essas legal. pessoas, no caso, no plural. Eu estive conversando com um grande amigo de São Paulo, você acha que já ouviram falar, eu gosto de citar o nome dele porque é uma pessoa, é o Caligares, né, um italiano, um psicanalista, e a gente estava conversando sobre isso e eu entrei na seguinte questão, né? A máscara não foi feita assim para você, né? Então a máscara, você está usando para você evitar de contaminar o outro se você tiver alguma coisa, né? As pessoas que não usam a máscara é um sentido um tanto quanto assustador, né? Eu não ligo para você, né? Não ligo para você. Esse tipo de coisa, você vai falar, não te irrita? Para mim também me irrita quando eu vejo uma pessoa sem máscara, eu falo, poxa, que falta de consideração, né? Que falta de consideração. Mas eu tenho que entender, eu vou tentar me precaver, vou tentar sair daquela zona ali, porque posso estar correndo risco, certo? Eu vou tentar me salvar. Mas eu também tenho que entender que o modelo de mundo dela, talvez ela não esteja elevada, vamos falar elevada, crescida emocionalmente para entender isso. Eu e Fernando moramos aqui no bairro, acho que o Fernando sabe disso, que temos aqui algumas pessoas que durante o pico da pandemia resolveram fazer festas. E a gente escutou música, eu olhava para aquilo e falava, nossa, que absurdo, né? Como que as pessoas não querem se cuidar? Então, o que eu penso? Eu não posso ir lá e quem sou eu para falar para elas, para corrigi-las? Mas eu posso fazer a minha parte. Então, é assim, não podemos mudar o mundo, mas posso mudar o meu mundo. Então, acho que a melhor forma de pensar é sempre você se proteger, certo? Com certeza você está fazendo a sua parte e está colocando na sua cabeça pensamentos adequados. Certo? Muito bem. Outra perguntinha, Alexandre, da nossa amiga Tânia Neres, lá de Salvador, tá? Opa. Pergunta, essas mudanças de fora que nos frustram, não nos tornam solitários e individualistas? Sim, sim. Só que tem uma coisa. O que me frustra? O que é a frustração? A frustração é a quantidade de expectativa que você tem do lado de fora, porque toda expectativa é do lado de fora, né? Então, pega a seguinte situação. Eu decidi ir no cinema assistir um filme. Nossa, já sei o filme que eu vou assistir. Falaram que é muito bom. O que aconteceu na minha cabeça? Aumentou a minha expectativa, certo? Aí eu fui no cinema. Cheguei no cinema, começou o filme e o filme é uma porcaria. O que acontece? Eu saio do cinema frustrado. Por que eu me frustrei? Porque eu coloquei uma expectativa muito grande sobre algo externo. Mas existe uma diferença. Chama intenção. O que é intenção? Intenção é algo dentro. Pense um pouquinho. Qual que é a minha intenção em assistir um filme no cinema? Me divertir. Eu quero me divertir. Aí eu vou para o cinema, chego no cinema e o filme é uma porcaria. Naquele momento eu vou tirar sarro, vou dar risada da minha escolha, falar, pô, Alexandre, que porcaria de filme você escolheu. Eu vou começar a me divertir pela minha própria escolha. Então nós temos duas opções. Claro que não dá para a gente tirar as expectativas fazem parte da vida. Mas o mais importante é você ter a expectativa, mas entrar com a sua intenção. O que você quer disso daí? Aí sim a gente começa a ter mais controle sobre a gente. Então, exemplo, eu estou aqui fazendo uma palestra para vocês, estou aqui conversando com vocês. Talvez a expectativa
não seja atendida, mas a minha intenção está muito clara para mim. Eu quero ser ou fazer o meu melhor. Então, como isso está muito claro, eu consigo conduzir a coisa melhor. Assim a gente consegue se salvar bem e também consegue fazer bons trabalhos. Certo? Muito bem. Mais uma pergunta, Vai lá. Alexandre, da nossa amiga Michele, da Personal, tá? Opa. A oscilação do humor durante o dia está ligada diretamente à ansiedade? Sim, sim, claro. Só que vale a pena a gente fazer algumas distinções. Tem algumas pessoas que... eu vou te esclarecer legal. Tem um livro na psicologia chamado DSM-5. Na medicina, CID-11. São livros, são manuais de diagnóstico. Quando eu li o DSM-5, eu me enquadrei em todos os problemas mentais. Vocês não vão acreditar. Eu me senti um retardado. Falei, meu Deus, eu sou completamente pirado. Então, deixa eu esclarecer uma coisa. Tem algumas pessoas que têm alguns distúrbios mentais. E isso precisa ser trabalhado. Tá? Então, tem estados ansiosos crônicos que precisam ser trabalhados por duas questões. Na verdade, são três questões. Primeiro, uma questão biológica. Fazer o quê, né? Biologia. Uma questão psicológica, que é a formação psíquica da pessoa. E terceiro, uma formação social, onde a pessoa está inserida. Se a pessoa ficou num ambiente de muito estresse, cresceu, terá problemas psicológicos, tá? Então, são essas três questões. A gente precisa separar esse tipo de pessoa. Por isso que há necessidade de dois profissionais, o psicólogo e o psiquiatra. O psiquiatra, ele trabalha com doenças mentais e medicando essas doenças. Para quê? Para que a pessoa tenha um equilíbrio. O psicólogo trabalha com a psique. Ela trabalha curando pela fala, compreensão. Esses dois profissionais atuam nessa área. Esse é o problema dos psicóticos. E os neuróticos? Os neuróticos estão aqui na minha frente, ó. Todos nós somos neuróticos. Você fala, eu não sou, eu sou normal. Bom, só de pensar que você não é normal, você já é neurótico. Então, não existe. Ou você é neurótico, ou você é psicótico, você é perverso. Perverso, eu acho que ninguém é perverso aqui, nem psicótico, mas neurótico eu tenho certeza absoluta. Mas o que é neurótico? É aquele que acorda de manhã e fala assim, que roupa que eu coloco? Será que está frio? Será que está calor? Será que tem trânsito? Esse é neurótico. Viu como que é você? Agora, a ansiedade, gente, faz parte da equação da vida. Todos nós somos ansiosos em menor ou maior instância. Qual é o problema da ansiedade? A falta de gestão dela. Se você deixar a ansiedade subir demais, vai virar estresse crônico, que vai virar um medo, uma fobia, pânico, e aí a gente interna você. Legal, né? Muito bom. Tem mais pergunta. Agora aqueceu aqui o negócio, Alexandre. A nossa amiga Aline, tivemos que mudar para home office, grande parte das agências de viagem. Opa, subiu aqui minha telinha, espera um pouquinho. Bom, tivemos que mudar para home office, né? Quase todos os agentes de viagem, né, nesse período de pandemia, diante desse cenário, aconteceu isso. Turismo, que não é um dos melhores. O que fazer o que fazer para seguirmos em frente com ânimo, estando diante de uma situação que ninguém sabe o que será daqui para frente? Colocar objetivos diários. Aquele melô do Zeca Pagodinho não cabe mais, viu, gente? Eu bato palma para ele, mas deixa a vida me levar. Saiu das paradas de sucesso, tá? Hoje não cabe mais deixa a vida me levar. Hoje você acorda e pensa projetos futuros. Eu particularmente, eu tinha 2 consultórios, um em São Paulo, um em Campinas. Os 2 estão fechados. Eu tive que fazer um investimento grande em informática. Todos os atendimentos são online agora. Só que você fala, nossa, acabou. Não, melhorou, porque agora eu posso atender em qualquer horário na minha casa, várias pessoas no mundo inteiro, do país, sensacional. Então, hoje, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu só sei que nós nunca mais voltaremos o que nós fomos.
E isso é muito bom. Sabe por que é bom? Porque a gente evolui mais do que nós estamos evoluindo. O setor de turismo, vocês, gente, vocês não sabem que vai evoluir muito. Talvez aquele modelo antigo, ele precisa ser remodelado, vocês sabem disso. Mas existem muitas oportunidades, muitas oportunidades. A gente precisa pensar. Agora, realmente, colocar a cabeça no travesseiro e remoer coisas, acho que... Ó, deixa eu só fazer uma dica para vocês. Não sei se vocês gostam de café. Pegue café em grão, torrado, mas em grão. Coloque no seu coador e tente colocar água quente e veja como sai o café. Você vai ver que sai uma água sujinha, não é assim? Agora, moa bastante aquele grão, moa bastante. A mesma quantidade de grão, mas moído. Coloque no seu coador, coloque água quente. Como que sai agora a água? Escura. Então, sua cabeça é exatamente a mesma coisa. Os pensamentos ruins, eles vão entrar. Mas se entrar em grãozinho e já sair, a aguinha é pouco suja. Agora, se você ficar remoendo, vocês não sabem, o café vai ficar extra forte. Vai ficar amargo, hein? Vai ficar amargo. Então, se liga. Bom, mais pergunta aqui, professor Alexandre. A Tânia Neves, novamente lá de Salvador. Doutor, voltando à pandemia, aumentou o índice de violência doméstica. Esse tipo de transtorno demonstra que a pessoa já é desequilibrada desde antes da pandemia, ou precisou ativar o botão de ansiedade? Eu também fiquei muito estressado aqui. Fiquei com a minha esposa aqui. Vocês não sabem, não é fácil, gente. Não é fácil. Pensa que... Mais vida de psicólogo não é fácil, porque o pessoal acha que psicólogo não tem problema, né? Psicólogo não tem problema. Psicólogo é santo. Que nada. Psicólogo é tudo louco. Não é nada assim, gente. Ó, nós não estávamos acostumados. Nós tínhamos um modo de operação, certo? Muito simples. Acordava, tomava banho, escovava o dente, pegava o carro e ia embora. De repente, a gente faz a mesma coisa, mas não sai daqui. A gente está junto. E aí, aquilo que a gente nunca viu começa a aparecer. E isso é motivo para assustar, porque tira a gente da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, estressa. Estressa. Qualquer um. Não sei, olha, vocês que trabalham, já perderam um voo? Você sabe, você faz uma conexão qualquer, ou perdeu o voo. Gente, você vai pegar outro voo, mas qualquer um, na primeira vez, estressa. Por quê? Porque sai da zona de conforto. Não é assim? Então, não é que somos loucos, não é que simplesmente a ansiedade ela teve um pico, porque todos nós estávamos habituados no modo de operação. Mudou o modo de operação, gerou estresse. Gerou estresse, a gente assusta, começa a brigar, começa a se estressar. E a coisa mais simples, sabe maçaneta de porta? Você está acostumado a sempre abrir a maçaneta de um jeito, né? Sua cabeça está programada. Experimente trocar a maçaneta para você ver. A primeira, segunda vez, você fica bravo, porque você erra o jeito de abrir a porta, mas depois você acostuma de novo. Então, provavelmente, nós vamos acostumar com o novo jeito. O ser humano é assim, um bichinho muito louco. Mais uma perguntinha aqui da Suzana Abreu. Como se comportar perante uma pessoa que convive diariamente conosco, que é extremamente negativa, tem medo, é muito ansiosa e depressiva? Como não se contaminar com isso e ainda dar forças para outra pessoa não sucumbir de toda essa avalanche? Meu Deus, vou deixar meu contato aqui, hein? Manda para o psicólogo. Olha, pessoas negativas tem. E, ó, de boa, vocês não vão se livrar delas. Elas estão por aí. Não tem como. E, nesse momento, as pessoas vão piorar um pouquinho. Como conviver com pessoas assim? Primeiro, pense que não é com você, é com ela. Na grande maioria, o problema das pessoas mal-humoradas não tem nada a ver com a gente, tem a ver com ela. Então, ela está brava, mas encontrou você como uma espécie de bode expiatório. Você foi o escolhido, a escolhida, para sofrer a retaliação dela. Mas não é com você, certo? Não é com você. Eu acho que, às vezes, eu estou dando um curso
pelo menos dava mais curso com muita gente, e aí chega no final do curso as pessoas faziam uma avaliação. Ótimas avaliações, mas vira e mexe, você está dando um curso numa empresa, parecia uma avaliação mal criada. Ô, instrutor, não sei o que lá, não sei o que lá, e você olha aquilo e fala, nossa, eu recebi 100 avaliações, uma delas está mal criada, tem algo errado, não tem? Aí a melhor coisa, eu posso me incomodar tanto com isso e acabar com o meu dia, como eu posso olhar e falar, poxa, que pena. Essa pessoa talvez gostaria de estar no meu lugar, mas por uma falta, talvez, de competência, ela não consiga. E ela tem que achar uma forma de estar mais acima. Como? Me retalhando. Então, às vezes, o mau humor não é conosco, é com a própria pessoa. Então, pensar desse jeito ajuda a gente a sobreviver deles. Certo? Mais pergunta aqui, professor. Tem mais? Manda Tem aí. mais. Acho que é a última por enquanto, é a última, mas Legal, logo legal. eu tenho certeza que vai aparecer mais. A Fabiana Tobias, às vezes aqui, boa tarde. Você acredita que diante de tudo que estamos vivendo, nós vamos de fato mudar? Ou depois de alguns meses voltaremos ao que éramos antes? Digo isso pois tenho repensado muitas coisas. O ritmo que vinha vivendo minha vida, trabalho demais e coisas que gosto de menos. Eu estou decidida a continuar essa mudança no depois, mas tenho muito medo de voltar ao meu ambiente de trabalho e voltar a tudo que eu era antes. E não quero mais, mas tenho muito receio. Teria alguma sugestão? O que pensa a respeito disso? Ok. Eu acredito que nós não voltaremos mais como nós éramos. Há uma tendência do mundo voltar o que era para as pessoas que realmente deixaram a vida levar. Na verdade, tem alguns tipos de pessoas que pensam assim. Eu vou aproveitar esse momento, vou ficar quietinho e daqui a pouco meu trabalho vai voltar do jeito que era. Seu trabalho normal, ele não vai voltar do jeito que é porque não existe mais uma convenção como era. Estou falando da área da saúde. O Conselho Federal de Psicologia tem relacionamento com a Organização Mundial da Saúde. Nós estamos recebendo novos protocolos de cuidado pela saúde e não voltaremos mais a fazer aquilo que fazíamos, tá? Contato direto. Então, sabemos que a partir de agora vai mudar essa parte. Mas tem pessoas que, por uma falta de criatividade, acham que as coisas vão voltar como era. Eu entendo. Eu também gostaria que voltasse. Era muito bom do jeito que era. Mas, muito provavelmente, algo vai ficar diferente. Então, qual que é a dica? A dica é assim, continue fazendo o que você faz, mas pense em novas possibilidades de fazer isso. Não pare o que você faz, porque o que você faz é fundamental para o planeta Terra e para você. Eu sei que não posso parar o que eu faço. Não posso parar, porque eu me comprometi a fazer, eu adoro o que eu faço, eu vou continuar fazendo, só que eu tenho que fazer de novas formas, certo? Agora, ficar na forma antiga pode ser que eu não resista. Eu tenho colegas psicólogos que resolveram esperar a coisa passar para reabrirem seus consultórios. Eu sinto muito, mas não vai acontecer. Então, mas eles vão continuar, só que vão perder muito. Então, a dica é sempre assim, continue fazendo, mas faça pensando à frente, certo? Então, é assim, olha, só para poder ir fechando para vocês, porque também tem um tempo a nossa conversa, eu vou deixar também meu contato, se vocês quiserem mandar perguntas para mim, pode mandar, sou acessível, sem problema. Não é consulta psicológica, mas eu tenho o maior prazer em falar com vocês, tá? Quando entrou a pandemia, eu resolvi fazer duas coisas diferentes. A primeira coisa foi... Eu dou aulas há muitos anos de psicologia, de programação neurolinguística, de hipnose. Hipnose, meu Deus do céu, entrei em transe. Não tem nada a ver daquilo ali, sabe? Da cebolinha, do reloginho. Mas como que você gerencia melhor seus pensamentos. Eu criei um sistema, acho que você já sabe o que é Spotify, Netflix, essas coisas são sistemas de streaming. Spotify é streaming de música, Netflix de filmes. Eu criei um sistema de
streaming de transes hipnóticos, para que você possa escutar esses transes pela manhã e nutrir o seu pensamento com coisas boas, certo? Porque eu acredito, e acredito muito nisso, que o que mantém a gente é o que nós pensamos, não necessariamente o que nós fazemos. Sabe por quê? Porque todo pensamento, ele precede uma ação. Você fala, nossa, mas tem gente que faz as coisas sem pensar. Gente, isso não existe, tá? Mesmo que o seu pensamento seja mili, sempre tem um pensamento antes de qualquer ação. Ou seja, se você gerenciar esses pensamentos, suas ações se tornarão melhores. Então, eu criei um produto, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aqui na tela. Fica o site. E também este eu não mostrei ainda para ninguém e resolvi deixar para essa apresentação. Eu estou criando um portal de cursos, alguns gratuitos, de gerenciamento de emoções. O portal não está pronto, mas tem um curso lá que ele está gratuito e já está pronto, está livre para vocês. Então, me permita mostrar, porque daí vocês podem, se quiserem, sei lá, né? Vai que vocês se interessam pela coisa. Deixa eu mostrar aqui. Primeiro, esse portal, que eu acho que vocês estão vendo, chama Hipnótica. O site é hipnotica.com.br. Nesse portal é aquele streaming de transes hipnóticos. Ali você vai encontrar uma série de transes de 15 minutos de duração. Toda segunda-feira um transe novo que você pode escutar e pode melhorar o seu dia a dia. Então, você entrando no site, você tem toda a descrição do programa e o valor e etc, etc. Tem um valor que até posso mostrar para vocês aqui, tem 2 pacotes, um pacote standard, que são os transes, e o pacote premium, que são os transes e mais uma aula. Isso é um pacote mensal. Se você tem no checkout, na venda do negócio, se você colocar a palavra hipnose no espaço do cupom, você tem 20% de desconto durante 6 meses. Então, parece ser uma coisa legal, pelo menos eu acho. E o feedback das pessoas está sendo bem gratificante, bem bacana, elas estão conseguindo gerenciar bem suas emoções. E o portal de cursos é esse daqui, Professoria. Professoria, ele tem alguns cursos aqui, o único curso que está ativo é o primeiro, que é esse Controle Suas Emoções. É um curso gratuito, né? Se você, os outros são ainda testes. Se você colocar o curso em si, você vai ter a descrição do curso, as aulas falando de emoções, técnicas para você controlar as suas emoções, enfim. É só você se cadastrar aqui, entre aqui, e aí você tem toda essa parte gratuita. O primeiro portal, então, chama hipnotica.com.br e o segundo é professoria.com.br, certo? Eu queria deixar esses 2 presentes no final aqui da apresentação para que vocês pudessem, por si, gerenciarem melhor essas emoções. Agora, só para poder fechar aí com vocês e não levar muito tempo. Pessoal, sentir estresse, sentir mal, é uma questão de escolha, tá bom? É realmente uma questão de escolha. Há anos fazendo o trabalho de psicoterapeuta, a gente vem percebendo que, primeiro, as pessoas chegam querendo mudar os outros, né? Pelo menos as mulheres e os homens chegam no consultório assim. A mulher fala, pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar meu marido. Aquele cara lá, onde eu estava com a cabeça que eu casei com aquele sujeito, né? Aí a resposta é, a sua cabeça estava nele, né? Fazer o quê? Mas, depois de um tempo de terapia, as pessoas começam a descobrir que o problema não é o marido, a esposa, o problema é ela mesma. E aí a terapia começa a funcionar. E aí a pessoa começa a perceber que a grande mudança é uma questão de escolha. Então, a gente pode continuar a ser aquilo que a gente é, ou a gente pode escolher melhorar. Então, eu acho que a provocação que eu queria deixar para vocês, como profissionais e como interessados no tema, se permita mudar, né? Se permita, porque ficar do mesmo jeito, poxa, talvez não valha a pena. É possível mudar? Dá trabalho? Sim, dá. As pessoas querem, poxa, me fale aí 5 maneiras diferentes para arrumar meu marido. Isso não vai acontecer, gente. Eu sei que as pessoas vendem na internet
muito os 5 passos, as 3 ideias, mas isso não funciona porque as pessoas são distintas. O que funciona é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você pode mudar e surpresa. Quando você muda, os outros têm que mudar. Então, a melhor maneira de mudar o mundo é mudar a si mesmo, certo? Então, fica a dica e curtam a vida, que é coisa boa viver, certo? Muito bom, Alexandre, muito bom. Alexandre, só tem elogios aqui, o pessoal está pedindo para estender mais 1 hora, é mais ou menos isso. Tá? Eu sei que você tem compromisso, eu gostaria muito de agradecer a sua apresentação, foi excelente, acho que todo mundo aqui gostou realmente. Eu acredito que podemos ter uma nova oportunidade, a gente pode se organizar nesse sentido, mas todo mundo agradecendo, parabéns mesmo, muito obrigado, foi muito bom, foi bacana. Pessoal, a gente vai deixar aqui vocês, vamos tentar organizar mais alguma coisa, uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pela participação. Isso fica um presente da personal, da Mapa Plus e do professor Alexandre para vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Até a próxima. Obrigadão. Obrigado, Alexandre. Obrigadão, hein? Até mais. Tchau, tchau.